Pode chegar? Espera um pouco. Ah, você continua agora aí? Prazer, fala. De andar? Posso ficar deixa eu só puxar minhas coisinhas. Vamos jantar? Eu não sei, irmão, não. Faz tempo que não fala de jantar? Pouco tempo, 6 anos. Então tá bom, podemos começar? Sim. Fábio, queremos agradecer aí por você ter vindo aí para essa reunião, né? Você solicitou essa reunião. Então, Sim. providenciada aqui a reunião para a gente continuar esse assunto aí, tá bom? Nós só vamos pedir uma gentileza aí, viu, Fábio? Se você pudesse desligar o celular, porque por questão de privacidade a gente pede que a gente não grave, né? Tá. Essa reunião, né? Você tem mais de um celular? Você tem só isso? Não, só isso. Pode dar uma olhada. Não quer isso, tranquilo. Pelo amor de Deus, não sei não. Porque tem muitas pessoas que têm mais de um por causa dos chips, né? 2 chips em um celular, 2 em outro, né? Então é bem comum isso. Tá. Não, beleza. Tranquilo. Tá aqui, ó. O que eu preciso tá anotadinho. Aí se você precisar. Aí se quiser, põe o celular ali no cantinho. Né? Quer pôr o celular ali no cantinho? Não, pode deixar aqui, não tem problema. Mas você vai usar ele? Eu vou. Ah, o celular? É. Não, então é isso que eu tô pedindo, você desligar, já que você não Desliguei, tá. Mas daí a hora que eu precisar eu vou ligar. Não posso ligar? Não, se possível, você deixa ele desligado. Já que a gente não vai usar ele. Né? Não, eu vou usar. As minhas matérias que eu tenho aqui para poder conversar tá aqui no celular também. Suas matérias que você vai usar. É. Mas não vai ser necessário a gente usar a matéria aqui, viu, Fábio? Tá. Pode continuar. Eu queria pedir para você desligar o celular. Já desliguei. Já desligou? Já desliguei. Já? Tá. Quer conferir? Não, não. Então tá bom. Colocar, seria... Não, eu vou ficar aqui com o celular. Tá aí? Vou. Então tá bom. Não tem problema não. Sem problema, então. Vamos lá. Fábio, então o objetivo dessa reunião é saber, de fato, aí você solicitou e o motivo da solicitação, porque você não concorda com a decisão da comissão original. Sim. Foi. A comissão original deliberou sobre a desassociação por causa do pecado de apostasia. Mas conte pra gente por que você não concorda. Posso, eu vou ler aqui certinho. Daí eu marquei aqui para não ter problema de esquecer. Vocês estão gravando? Claro que não. Não? Claro que não. Não sei, né? Eu também tenho direito de perguntar, né? Claro, cara. Porque assim, ó, Fábio, assim, sendo bem claro para você, porque não só é uma proteção para você, como também de forma jurídica para todos nós, certo? Dados pessoais, né, confidenciais não podem ser gravados sem a permissão. Imagina quantas pessoas você teria que ter permissão aqui, né? Se caso houvesse algum vazamento aí de informação idêntica para proteger sua confidencialidade, né? Tudo bem. Então, o que conversamos aqui pode ser gravado. Tá bom. Pode ler? Tá. A base é o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Não, eu só gostaria que você só falasse. Tá. Não precisa ler. Não precisa ler a Bíblia. Não precisa. A gente confia muito nisso. Você também confia, então não há necessidade. Tá. Então, o texto base é 1 Timóteo 3,16, que fala que toda a escritura é inspirada por Deus, proveitosa, né, para ensinar, para repreender, endireitar as coisas e disciplinar em justiça. Tá. Boa noite, meus irmãos. Conforme mencionado na comissão judicativa, quero usar o direito que tenho de defesa, conforme orientações do livro Pastoreio em versão revisada, de 2021, capítulo 16, parágrafos 26, parte 2. Primeiramente, eu quero agradecer a todos os envolvidos, né? Agradecer a todos vocês. Tá? Os anciãos
me ligaram para marcar a comissão judicativa. Acusação, apostasia. Comissão realizada na terça-feira, 22/11/2022, às 19h30, no Salão do Reino de Marialva. Nessa comissão de apelação, que não foi aplicado o texto de 2 aos Crônicas, capítulo 19, versículo 4 a 7, onde Jeová pede para os anciãos prestar atenção a como julgam, pois julgam para Jeová, mostrando a importância de julgar com justiça. A comissão foi formada por 4 anciãos. Percebi que houve injustiça no julgamento. Por quê? No começo da comissão, o destacou que a base do meu julgamento estava no texto de Judas, Judas 8:11, desprezando a autoridade e falando mal dos gloriosos, comparando com exemplos de Caim, Balaão e Corá. Citou também Números, capítulo 16, versículos 3, 11 e 30, explicando que Corá e os rebeldes se rebelaram contra Moisés e Arão, que foram contra Jeová e que trataram Jeová sem respeito. Citou também Romanos, capítulo 16, versículos 17 e 18, explicando sobre aqueles que causam divisões que contrariam os ensinos que apresentaram. Foi-me informado que a acusação é por causa de uma mensagem que enviei a alguns amigos TJs, ou Testemunhas de Jeová, dizendo que a mensagem questiona a organização de Jeová, fala de forma desrespeitosa dos anciãos, com colocação de palavras que acabam por influenciar os irmãos. Questionei sobre a mensagem que foi enviada para eles e que era necessário analisar a mensagem para ver se era mentira ou não o que eu tinha dito. No decorrer da comissão, aconteceram algumas coisas curiosas que eu nunca tinha visto em comissões judicativas. Primeiro, o motivo da acusação era a mensagem do WhatsApp, mas o meu hesitou várias vezes em usar a mensagem, de falar, de colocar o teor e o conteúdo da mensagem. Depois de muita insistência da minha parte, ele resolveu me acusar com o teor, o conteúdo da mensagem. Segundo ponto. O conteúdo da mensagem estava somente com o presidente da comissão. Os demais anciãos não tinham conhecimento do conteúdo. Ainda tentou demonstrar que sabia do conteúdo, mas não foi capaz de mencionar nem a essência da mensagem. Os demais anciãos ficaram em silêncio. No livro Pastoreio, capítulo 15, parágrafo 1, diz: para decidir se uma comissão judicativa deve ser formada, o corpo de anciãos não precisa saber todos os detalhes do caso, mas eles devem receber informações suficientes para decidir se o pecado cometido justificaria que a pessoa fosse desassociada e para escolher os anciãos mais qualificados para cuidar daquele tipo de assunto. Livro Pastoreio, capítulo 15, parágrafo 6, diz: os anciãos devem fazer pesquisa cuidadosa e detalhada usando publicações bíblicas. Me perguntei, como eles vão fazer um julgamento justo, visto que não estão a par do teor ou conteúdo da mensagem? Como fazer uma acusação sem saber o que é e por que a pessoa está sendo acusada? Terceiro ponto. Na mensagem que eu enviei para essas Testemunhas de Jeová, esses meus amigos, tinham cerca de 20 textos diferentes, servindo de base para minhas explicações. E foi-me impedido de ler os textos da mensagem, que foi o motivo da minha acusação. Para um julgamento justo, eu tinha que me explicar usando os textos, e eles poderiam também usando a Bíblia, mostrar que eu estava errado. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Quarto ponto. Outra curiosidade que ocorreu foi que eu não queria mais acompanhar os textos que eu fui citando. Achei falta de madureza e total arrogância, visto que a Bíblia é o canal que deve ser usado para instruir. Se fosse eu que não acompanhasse na Bíblia e que os anciãos lessem, eu seria taxado de rebelde. Quinto ponto. O irmão, no decorrer da comissão, disse: alguém te obrigou a entrar na organização? Eu respondi: não. Ele disse: a organização funciona assim há muito tempo. Perguntei se é bíblico, e ele disse que essa não era a questão. E se você não concorda com a organização, ele falando para mim, é só escrever uma carta e sair.
Qual foi o argumento bíblico para defender a organização que foi usado por ele? Nenhum. Dá a entender que ele defende a organização, mas o correto é defender a organização com base na Bíblia. Não foi isso que ele fez. Desde pequeno aprendi na própria organização que tudo que falar sobre Jeová, Jesus, tem que ser provado na Bíblia. A Bíblia é o guia, a bússola para chegar ao entendimento correto. Só queria que me respondessem minhas dúvidas na Bíblia. Somente isso, meu objetivo nas reuniões. Mas em nenhum momento os anciãos souberam raciocinar de modo lógico, claro, qual foi o meu erro, e com base na Bíblia. Quem são os gloriosos descritos em Judas 8? O corpo governante. Onde está escrito na Bíblia a expressão corpo governante? Onde mais na Bíblia mostra as decisões do corpo governante do primeiro século, sendo que o próprio apóstolo Paulo, em suas 14 cartas, instruiu as congregações sem ter orientação dos anciãos e apóstolos? Somente por meio do Espírito Santo. Apóstolo Paulo foi negligente? Texto para pesquisa. Gálatas, capítulo 1, versículo 17, capítulo 2, 1, e a Sentinela de 1985, 1/12, página 32. Se em Mateus, capítulo 24, mostra que o escravo fiel é discreto como profecia, por que na citação referente às profecias sobre a presença de Jesus em Lucas, capítulo 21, não fala sobre o escravo fiel e discreto, mas só aparece no capítulo 12 de Lucas, versículo 42 a 44, dando a entender sobre ilustração? Sobre desassociação, onde a base bíblica usada no livro Pastoreio, capítulo 15 e 16, sobre a parte técnica, como formar uma comissão, Qual que é a base bíblica, Qual a base bíblica para fazer comissões judicativas com 3, 4, 5 anciãos, a portas fechadas, sem testemunhas, sem ninguém saber o que está acontecendo, como essa comissão aqui que está acontecendo? Qual a base bíblica da ilustração do livro Mantenha-se no Amor de Deus, página 208, parágrafo 1, 2 e 3, sobre como lidar com o desassociado? Qual a base bíblica sobre paraíso na terra, visto que Jesus e os apóstolos em todo o Novo Testamento não foi mencionado sobre paraíso na terra? Onde está escrito na Bíblia que haverá uma ressurreição no início do reinado milenar, visto que no texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 5, explica que os outros mortos não voltaram a viver até os 1000 anos terem terminado? Até isso aqui falou um pouco ontem, na reunião da Sentinela. Aqui algumas perguntas que não obtive respostas por parte dos anciãos e nem por parte das publicações. Caso a comissão de apelação puder me responder essas dúvidas, agradeço de coração. Para um julgamento justo, quero uma acusação justa totalmente com base na Bíblia. Obrigado, Temil. Obrigado, viu, Fábio, também por se expressar, e por todas as expressões aí que você colocou aí anotadas, Tudo bem. Então, nós queremos aqui continuar com a nossa reunião. Eu aguardo lá fora, lá na sala B, o que vocês preferem? Não, continuar. Ah, continuar? Eu pensei que vocês já iam deliberar já. Não? Beleza. Porque uma das coisas que você falou aí no seu relato é que você precisa de uma base bíblica para a acusação que foi feita e o motivo da formação da comissão. Porque o motivo do pecado foi a apostasia. Então vamos ver a base bíblica? Vamos. 2 João, capítulo, versículos, 2 João 7, 9 e 10. Segundo João 7, versículo 7, depois o 9 e 10. Posso ler? Quer ler, por gentileza? Posso, claro. Pois muitos enganadores saíram pelo mundo afora, aqueles que não reconhecem que Jesus Cristo veio na carne. Eles são o enganador e o anticristo. Todo aquele que vai além dos ensinamentos do Cristo e não permanece neles não tem Deus. Quem permanece nesses ensinamentos é quem tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vier a vocês e não trouxer esses ensinamentos, não o recebam nas suas casas, nem o cumprimentem. Bom, então uma das bases é essa, viu, Fábio? A base bíblica aqui que fala sobre ir contra os ensinos. Ir contra os ensinos, aonde? No qual versículo? Você percebeu aí no versículo 9 e 10? 9 e 10. Todo aquele que vai além dos ensinos de Cristo? Isso.
Eu fui além dos ensinos de Cristo? Pela sua mensagem que você enviou, O irmão tem a mensagem aí? tem. Tem? O irmão pode ler para nós, por favor? Todos nós temos a mensagem, né? Que é um motivo, que é um dos motivos, Fábio, que a gente está fazendo essa reunião. Exato. Não Mas pode. aí a pergunta que a gente queria fazer para você, você ainda acredita em Jeová, em Jesus Cristo e na palavra dele? Com certeza. Com certeza. Tanto que eu estou aqui usando a Bíblia. Muito bem. E na organização deles? O que é a organização? Não, eu queria saber se você acredita na organização. Você fala se eu deles. acredito no corpo governante? Não, na organização de Jeová e de Jesus. Onde está escrito organização na Bíblia? Se você me mostrar onde está escrito organização na Bíblia, o nome organização e o corpo governante, eu respondo. Mas primeiramente eu queria voltar aqui no anticristo, né? Aqui eu estou indo fora dos ensinamentos de Cristo, né? E como se eu fosse um anticristo. O que é um anticristo? Não sabe? Sei, O que é? eu sei o que é o anticristo. Não quer responder, por favor? Eu sei o que é o anticristo. Né? Mas o motivo aqui... Tá, vamos lá ver então aqui? Fábio, Vamos ver na Bíblia? Só um minuto, para a gente não se distanciar do objetivo... Eu estou sendo impedido de menção noção na Bíblia? De forma alguma. Vamos ver então o texto aqui, Não, ó. Tem um texto de referência. Eu só gostaria de falar para você... Primeiramente, eu quero responder com base na Bíblia. Sim, mas eu estou te explicando o motivo da nossa reunião. Tá, qual que é o motivo? Porque você queria que eu respondesse uma pergunta sua. Sim. E eu não Vamos lá, respondi. desculpa então, vamos lá, vamos relaxar, calma. De novo, por favor. Você queria ter a oportunidade, né, Fábio, de ler a sua carta. Sim, né? sim. Aham. Ouvimos em silêncio, Aham. para Todo compreendê-la. Né? tranquilo, Flávio. Tá, então vai. Então, o objetivo da nossa reunião não é testar o conhecimento nosso. Uhum. A gente não quer provar nada para o Fábio sobre o quão a gente conhece a Bíblia. Uhum. Tá certo. A gente está aqui, na qualidade aqui de anciãos, para ajudar o Fábio a entender o motivo da decisão e qual vai ser o motivo da nossa decisão também, baseado na Bíblia. Correto. Então, eu estou explicando só o motivo de eu não responder a sua pergunta. Tá? Tá. Uhum. Agora, Fábio, uma das bases bíblicas é essa. Podemos ler outra? Pode. Então, vamos ler outra base. Deixa eu marcar ela aqui. É, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 16 a 19. Por gentileza. 2 Timóteo 2. Capítulo 2, versículos 16 a 19. Posso ler? Pode. Mas rejeite as conversas vãs que violam o que é santo, pois levarão a uma impiedade cada vez maior, e as palavras deles se espalharão como gangrena. Himeneu e Fileto estão entre eles. Esses homens se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já ocorreu, e estão arruinando a fé de alguns. Isso. O 19 também, por gentileza. 19? Apesar disso, o sólido alicerce de Deus permanece tendo este selo. Jeová conhece os que lhe pertencem, e todo aquele que invoca o nome de Jeová renuncia à injustiça. Essa é uma outra base, Fábio. Também, que é o motivo também dos irmãos tomarem a decisão sobre o pecado abordado. Então, aqui eu estou sendo acusado de apostasia como Himeneu e Fileto. Bom, aqui falou sobre Himeneu e Fileto como um exemplo, né? Ele é o exemplo, mas então como que eu me aplico ao exemplo de Himeneu e Fileto? Qual foi o objetivo de você ter enviado aquelas mensagens? Só Não, explica primeiro pra aqui. gente. Foi o objetivo de expressar, é que nem eu falei para eles. A minha esposa, ela começou a falar, espalhar, né, sobre a situação que estava acontecendo, que já não é o correto. E como tem muita conversa, tagarelice, o pessoal fala, nunca se sabe, mas é adultério, o que aconteceu? Eu quis deixar bem claro, por mim mesmo, o que aconteceu. Eu acredito que não foi errado, porque quando eu citei mais de 20 textos com base na Bíblia. Mas você não foi ajudado, Fábio, várias vezes pelos anciãos, em várias reuniões,
sobre Toda, talvez uma tendência. todas as reuniões que eu participei, o objetivo era me mostrar na Bíblia o que eu estava fazendo de errado. Não foi provado, certo? Toda vez que eu peço para poder ver uma referência, mudava de assunto. Não, mas peraí. Vamos separar assim, duas Então, coisas tá. bem importantes. Uhum. Comissão judicativa é uma coisa. Tá. E ajuda prestada por anciãos em visita de pastoreio é outra. Tá. A ajuda prestada que Jeová e Jesus Cristo escreveu na Bíblia que deve ser feito é com ajuda com base em quê? Sim, com base na Bíblia. Então não tive essa ajuda. Eles. Parece que não foi isso que foi passado, né? Não. Renato, irmão. Ô Fábio, você entende a diferença entre vamos fornecer ajuda para o Fábio? Uhum. Significa entender e aceitar o que o Fábio está falando, que ele não compreendeu, ou possivelmente mostrar que a direção que o Fábio está tomando não é a melhor. Como que entende-se ajuda? Então, O filho que toma uma palmada não está ajudando ele. tá Ele não vai certo. gostar. Mas qual foi a direção tomada para poder dar o conselho? Qual que foi a base? Não, mas aí é que tá, né? Fez a separação. Foi. Uhum. Comissão judicativa é uma coisa, Tá. ajuda prestada outra. Uhum. Aí Então, nas como que foi ajudas- passado para vocês a ajuda que foi dada na aí, visita? Não, mas aí a pergunta que você ainda não respondeu Uhum. é como você entendeu? Por que você entendeu que não serviu de ajuda? Porque A ação foi toda não foi errada. com base na Bíblia. Porque as perguntas que eu levantei, elas não foram respondidas com base na Bíblia. Então, Fábio, assim, ó, vamos voltar à pergunta que Uhum. eu fiz. Fábio, o intuito de fornecer ajuda era tentar absorver tudo que você falou e entender o que você passou a entender, ou falar, Fábio, não é assim, é assim. Sim. Porque aí você tem todo o direito de aceitar ou não. Mas a partir de você quando? pode entender que Aham. não me serviu de ajuda. A partir de quando a gente fala que é assim, vamos supor, eu estou errado. Tem dois lados, o certo e o errado. Se eu estou errado, o que tem que ser feito? Tem que mostrar por que eu sou errado. Né? E o apóstolo Paulo mesmo, em Atos capítulo 17, versículo acho que é do 1 até o 4, se não me engano, ele raciocinava usando as escrituras e dava a base do que ele estava falando. E teve efeito, certo? É isso que eu estou falando. Toda vez que eu levantava uma questão, né, era encarado o quê? Como se fosse uma apostasia, mas eu estou mostrando na Bíblia. Anticristo, se a gente for ver o texto de referência, significa o quê? Anticristo, não acreditar em Cristo. E nenhuma vez eu demonstrei que eu não acreditava em Jeová e em Jesus Cristo na Bíblia. Ô Fábio, todo mundo que Paulo raciocinou seguiu o caminho? Provavelmente não. Então, Paulo estava errado por causa disso? Não. Então, Fábio, ele voltou, ficou tentando convencer todos que não raciocinaram, não Mas eu não entenderam, estou tentando seguiram. convencer ninguém. Não, mas ao contrário também é verdadeiro. Não entendi. Vamos lá. Ah, Paulo raciocinou. Você concorda? que Uhum. Nem todos seguiram o caminho. A maioria não seguiu o sim. caminho. Uhum. Por causa disso, Paulo estava errado? Não. Por causa disso, as pessoas que não quiseram seguir o caminho estavam erradas. Não. Eles quiseram seguir o caminho que elas quisessem. Tornou inválido o raciocínio de Paulo por causa Não. disso? É a mesma coisa, Paulo. Mas o que. Do mesmo modo que você não seria obrigado a entender o raciocínio como verdadeiro, válido, que atendia a sua necessidade, do mesmo modo aconteceu. Tá. E trocando em É um miúdos. direito que você tem. Tá. E trocando em miúdos, então, o que tem a ver com a mensagem que eu mudei para as outras pessoas? Trocando em miúdos a mensagem, você falou que o anticristo, né? É. Você agora deu uma definição. Isso. Quem que foi que Cristo designou para cuidar da obra? Quem Cristo designou os apóstolos.
Cristo falou que providenciaria o que até o fim? É os apóstolos, a Bíblia e o Espírito Santo. Ô Flávio, você entende a diferença quem foi inspirado e quem depois disso passou a cuidar da obra? Quem passou a cuidar depois da obra? Depois dos apóstolos, o último apóstolo foi João. Como que Cristo... Ele, sob inspiração do Espírito Santo, ele pegou, deixou a Bíblia, né? Tipo assim, foi o último e escreveu, né? E a gente tem que usar a Bíblia como forma de instrução, tá? Quem mais continuou? Ô Fábio, aí vamos lá. Como que Cristo cuida da obra dos nossos dias? Por meio da Bíblia. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente consegue aplicar, o Espírito Santo ajuda a gente a agir para poder fazer a vontade de Jeová e Jesus Cristo que está na Bíblia. Como que um grupo de pessoas no mundo, por exemplo, providencia ajuda humanitária? Tá. Qual grupo de pessoas? Um grupo qualquer, A Igreja Católica? seja qual for o grupo. A Igreja Eles Católica? entendem na Bíblia que tem que fazer isso. Exatamente. Consegue fazer Eles isso. têm obras de caridade, por exemplo. Né? Funciona Exato. igualmente no Funciona, mundo inteiro. funciona. Tem Não muito- funciona perfeito, né? Como nenhuma organização funciona perfeito, Sim. né? Mas funciona. Você percebe, Fábio, que viraria uma questão de o Paulo raciocinando com as pessoas e algumas que não aceitaram, elas simplesmente tomaram uma decisão. Sim. E as que decidiram permaneceram na decisão que tomaram. Correto. Você consegue lembrar em que momento, lá quando você se batizou no passado, lá no Organizados, uma pergunta tem lá, né? Na primeira, hoje atualizado está lá na primeira sessão, acho que é a pergunta número 14. Você confia no escafé prudente, né, do corpo governante. Aí tem a base bíblica lá. É. Qual que é a base bíblica? É de Mateus, né? Mateus, E aí- vamos ver? Dá para ver? E aí, o Fábio, só para concluir o raciocínio, que é muito válido, né? Eu acredito. Sim. Nesse momento você disse sim. Sim. E por todo um período de uma carreira de serviço prestado a Jeová, você disse sim. Você permaneceu no sim que você disse. Você consegue lembrar o momento em que você deixou de Sim. acreditar nesse sim? Sim, consigo. E por que você deixou de acreditar Sim. nesse sim? Você se sente como? Enganado por toda uma vida dedicada a Jeová? Sim. Então agora você acha que nós vamos, com esse sentimento que você tem, assim como o raciocínio com base nas escrituras, vamos conseguir suprir a necessidade de você ter sentido-se enganado por uma organização que agora você identifica que não é a verdadeira? Se a organização me mostrar na Bíblia minhas dúvidas, que é o objetivo desde o começo, eu tenho que aceitar. Desculpa. Só um minutinho, irmão, só continuando o raciocínio do irmão, o irmão falou sobre o batismo, né, a dedicação, por assim dizer. Dedicação é Jeová, o batismo é o símbolo. Eu falei para o Sandro, né, a gente estava aqui conversando, ele levantou uma coisa parecida. Aí eu citei com respeito ao casamento. O casamento, ele é um voto, que é dado para o marido, entre o marido e a esposa. Muito importante, né? Quando o marido, vamos colocar, quando o marido descobre que a esposa está traindo e uma outra pessoa, ela sabe disso e mostra para você com foto, vídeo, com todo o direito para você ter certeza, o que você vai fazer? A pessoa sempre decide o que ela deve fazer. Tá, mas o que é o correto fazer? Qual que é o raciocínio? Se eu tenho certeza, provado, e depois me mostrou, ó, aconteceu isso, vai lá ver o vídeo, o áudio, tudo, eu vejo, né? Eu sei que realmente é ela, eu vou chegar nela e vou falar assim, você me traiu? O que ela vai fazer? Não. Mas eu tenho provas que você me traiu. Você consegue rebater as provas? E mostro para ela. Ela não vai saber. Eu me senti o quê? Traído. Tá. Então, é a mesma coisa. Eu peguei, vi que tem erros,
eu me sinto traído. Eu me sinto traído. O objetivo, quando eu cheguei nos anciãos, a minha esposa conversou com os anciãos, né, é o quê? Se eu estou traído, eu quero que me mostre que eu estou errado. Foi isso que não aconteceu desde o começo. É isso que eu quero. Ah, mas você pensa assim, igual, acho que os meninos falaram, você pensa assim, você vai continuar pensando assim, igual quando a gente vai falar com um católico no campo, né, que acontece muito. Aí o que você vai fazer? Você vai conversar com um católico, ah, mas ele é cabeça dura, não vai entrar. Tá, mas se mostrar na Bíblia, né, vamos supor, se vocês mostrar na Bíblia que eu estou errado, e aí eu falar assim, não, eu não quero, aí sim, mas foi provado. Enquanto não foi provado, não tenho o direito de poder fazer isso. Eu quero provas. Fábio, o seu comentário é que prove da Bíblia, por exemplo, uma das coisas que você falou, corpo governante. Você quer que prove. Aí, depois disso, aí você cita aonde é a questão de ter uma comissão judicativa. Isso. Ô, Fábio, são todas questões que, por exemplo, você entende que é algo que não é válido. Como assim? É uma comissão judicativa, uma comissão de apelação não é válida. Na verdade, se a gente for parar para pensar, modelo, né? se parar para pensar, aqui é um tribunal paralelo. Ele é até proibido no Brasil. Então, mas você recorreu a ele por quê? Porque eu queria saber de vocês se vocês eram capazes de poder responder as minhas perguntas. Tá. Então você recorreu ao tribunal paralelo. Porque tentar... até o último eu queria confiar. Até o último. Então aqui é a chance de eu saber se eu posso confiar realmente na organização, né? São algumas perguntas que você tem. O que você tem de positivo na sua memória? Prática também. E é uma organização confiável. O que eu posso falar da organização que eu confio, você fala, diz isso. Por que é uma organização confiável? Por que você Confiar, perdoaria a pessoa que te traiu? A organização eu aprendi a ser uma pessoa de bem, né? Que hoje mesmo tem muitas pessoas que são ruins, né? São ruins, praticam muitas coisas ruins. Vamos dizer assim, a organização por meio da Bíblia, né, mostrou e me mostra a forma que eu tenho que agir. Né? Tanto que nós aqui somos pessoas de bem, né? Acredito que somos, né? Certo? Então, uma das coisas que eu vejo que eu me beneficiei, tanto eu como a minha família. Você tem mais pontos que você citaria que mostram que a organização é realmente algo... Amizade que eu tenho, várias amizades, tanto na congregação como fora, né? Também é um ponto positivo que eu tenho na organização. Envolve sempre a parte afetiva, né? Exato. A pessoa melhor, Isso. família, amigos, né? Tanto que eu estou aqui lutando para não ser desassociado, para não perder esse convívio, né? E aí você fala de duas pessoas que Sim. você ama, que é o Jeová e amor. Você acredita que todas as pessoas que você ama, elas não estão enxergando o que você está enxergando, elas estão numa organização que tem até um tribunal paralelo. Isso, exatamente. Aí você permaneceram na organização. O que você faria para ajudar essas pessoas? Eu já fiz. O que você já fez? A mensagem. A mensagem, o objetivo da mensagem era o quê? A pessoa ela vai pesquisar na Bíblia, o que ela tiver de pesquisar, e ela vai chegar às próprias conclusões. E se todas essas pessoas decidissem se afastar de você, Não. Sim, entendi. Se decidissem se afastar de você, justamente pelo conteúdo da mensagem, o que você faria com elas? É a questão delas, é a decisão delas. Só que a decisão delas tem que ser com base na Bíblia. Então, Fábio, aí depois delas, você buscaria falar isso para mais quem? Não tem mais ninguém para falar. Então, Fábio, aí você consegue entender que assim, eu estou numa organização que eu não concordo com ela. Sim. Que a única coisa que ela me deu de bom... Eu não concordo em partes.
Tá. Você citou só duas. Eu citei só duas, mas aqui Você na, concorda? eu citei aqui, achei pelo menos umas 4 aqui, que eu li na minha defesa. O irmão, perdão, o irmão estava falando, eu esqueci. Na sua anotação parece que eu vi, você anotou aí que, por exemplo, você não concorda que o paraíso é aqui na Terra. Não, eu não concordo que a gente vai viver aqui na Terra, mas não a questão do paraíso do jeito que a testemunha de Jeová, o corpo governante coloca. Você discorda, Grave, né? Você discorda do corpo governante? Que essa Terra vai ser transformada no paraíso? Não, o contexto que é explicado é diferente, é errado. E você explicou isso para bastante gente, não explicou? Não, A Terra vai ser paraíso, então você não agiu de acordo com o que você aprendeu. não expliquei para ninguém. O único que eu falei sobre esse assunto foi para minha esposa e quando foi o... Para vocês eu cheguei a falar? Acho que foi os anciãos. Só um pouquinho, não posso interromper, mas você não entendeu a colocação durante Desde quando o seu tempo, quando você pregou para as pessoas... Sim, na porta sim, do- acreditei, Sim. claro. Acreditei. Então, o que te levou a desacreditar agora? É esse o ponto que nós É o estamos que eu li na tratando. Bíblia, que eu estudei na Bíblia e vi que não é assim. Mas olha, a gente nem vai ler aqui. Tá. Mas é tão fácil. Aham. É tão fácil porque eu me foco bem nisso. Sim. Lucas 23, 43. Se o paraíso vai ser aqui na terra, Jesus estava falando mentira para aquele malfeitor. Mas aonde que esse texto citou paraíso na Terra? Se Vamos ver. estarás comigo no... Paraíso. Mas o paraíso foi na Terra? Está escrito lá? Os mansos possuirão a... Mateus 5,5. Hã? Jesus falou, Mateus 5,5, os mansos Qual que é o possuirão. contexto de Mateus 5,5? Então, aí que tá. Quando a gente explica para vocês, aqui, as próprias publicações explicam isso. Mas né? essas ideias que tá colocando Eu queria aí, ter a oportunidade de são- poder explicar o meu ponto de vista, mas eu sim. sei que vocês não vão querer. Não, a gente está compreendendo aqui que essa explicação que você está querendo agora, ela vem de mente apóstata, Fábio. Mas como que você pode me acusar de mente apóstata sem usar a Porque você Bíblia? está voltando contra aquilo que você aprendeu. Contra o ensino O que, de que é? Jesus. ensino de Pega Jesus. lá no livro, Proclamador não, é o livro O Perspicaz, o que é apostasia? Eu acabei de ler para você que é ministro. Tá. O que é apostasia? O que é anticristo? E se voltar contra os ensinos do próprio Jesus. Eu estou Tá se voltando. voltando, Qual sim. que é o ensino de Jesus que eu estou se voltando? O do paraíso? Foi o que você notou aí, né? Onde que Jesus ele citou um texto falando que Jesus ele citou sobre paraíso na terra? Ô, Fábio, quando você leu... Não, só um pouquinho, irmão, licença. Quando Jesus citou Não, o texto, irmão, licença, por Lucas favor. 23, 43. Vamos lá ver? Mateus 5,3. Vamos lá ver? Mateus 5,5, né? Mateus 5,5. Lucas, Pode ler Lucas 23, 43. Lucas 23, 43. Embora esse meu erro da nota. Mas é bom a gente ver. Lucas 23, 43. Ele lhe disse: em verdade eu lhes digo hoje, você estará comigo no paraíso. Está dizendo se na terra ou no céu? Quando Jeová criou o jardim do Éden, onde era? Lá em cima. Na terra. Aham. Fábio, Não, mas olha só, irmão. pensa quanto se você falou Irmão, disso para outras pessoas. Olha só, raciocina comigo. E agora você está raciocinando ao contrário. Não estou raciocinando ao contrário. Aqui não está falando, no contexto aqui não fala sobre paraíso na terra, fala sobre paraíso. Tem o texto do apóstolo Paulo, que fala que ele foi lá no sonho, alguma coisa assim, no terceiro céu. Que paraíso que citou ali? Não cita também o paraíso literal. Paraíso? Vamos lá ver? Qual que é o texto? Ô, Fábio, Não, só um minutinho, irmão. Qual- Não, já foi o suficiente aí para entender. Não, né? então, mas eu quero comprovar que pode ter um paraíso no céu. É um Mas ninguém texto. falou, perdão, ninguém falou que não existe um paraíso no céu. Sim. Você aprendeu que existe um paraíso no céu também com a organização. Tá. com as Então mas o texto aqui, esse texto que o irmão citou, não cita paraíso na terra. O texto lá cita sobre paraíso no céu. Quer dizer que é um paraíso no céu? Tem que ver o contexto. Pode ser em sentido simbólico ou pode ser literal, né? Mas você me Só desculpa, que você me desculpa, sim, esse sim. ensino aí, Ah. esse ensino do paraíso não ser aqui na terra, Ah, é todas as religiões que
têm a esperança celestial. Eles não creem que realmente essa terra Os irmãos falaram para você que eu professei ser ungido? é o ensino, todo aquele que não tem esperança Sim. terrestre. Aí você Então, vai- mas aqui, irmão, ó, esse texto é falho, irmão, falar sobre paraíso na terra, né? Mateus 5,5, pega lá o celular, ele vai ter lá sobre uma explicação sobre o que quer dizer aquele Mateus 5,5. Vocês já olharam lá? Fala sobre o... Construir uma terra. Não. A explicação, não é a referência. Ali fala com respeito ao paraíso na terra, melhor, falar sobre terra no sentido da terra prometida. Tá lá. Olha lá no site do JW, no aplicativo, tá lá. Certo? Aí o que acontece? Tá, é igual os textos do Velho Testamento. Isaías, Salmo, tudo, leva para a terra prometida. Isso é as referências cruzadas. Eu até mostrei para os irmãos. Tá? Agora, aonde que leva, falando sobre o contexto aqui de Jesus, os apóstolos falar sobre paraíso na terra? Eu acho que você, ao ensinar para as pessoas... Não, então, eu quero que o irmão mostre na virar Bíblia. sobre nós aqui, Ah, está contradizendo agora com aquilo que você aprendeu. não. Na Bíblia aqui, ó, onde que Jesus e os apóstolos falou sobre o paraíso na terra? A terra que nós entendemos aí, desde... Não é nós entendemos, é a Bíblia, tem É a que Bíblia explicar. que diz, né? Qual A Bíblia que texto? diz. A Bíblia que diz. Qual texto? Deixa Então, aí. é o que acontece a mesma coisa. Aí no final eu sou errado. Por favor. Você não está errado. Fábio, ó, você falou quando chegou, nossa, tudo isso é pra mim. Foi. Ótimo. A organização. Você citou como um tribunal paralelo. Uhum. Até fica meio estranho, né? Que são Fica. criminosos, né? Aham. Acho que até meio deselegante falar, né? Porque você falou que um dos benefícios que a organização te permitiu ter Uhum. é ser uma boa pessoa e acreditar Exatamente. que todos aqui nós somos. É igual quando tem um discurso que eu já fiz, que é quando fala assim, a água, ela é boa. Só que se ela tiver um pouquinho de veneno, ela pode jogar água fora que ela não serve mais. Então, Fábio, ao mesmo tempo que a organização te ensinou a ser uma pessoa boa, ela tem um tribunal paralelo. Uhum. E nós aqui, pelo jeito, somos esse tribunal Os dos juízes, executores, né? é. Esse tribunal Uhum. paralelo. Nós não somos pessoas boas, Sim, são. como fazemos parte de um tribunal paralelo. É que É aqui, crime, né? Você falou até que é crime proibido no Brasil, né? Ah, aqui no final nós somos vítimas de vítimas. Então, Por assim Fábio, dizer. assim, um entendimento do que você está buscando provar para todas as pessoas que você ama com a mensagem que você mandou. Elas vão se provar na Bíblia. Tá, mas Uhum. você falou, eu já fiz isso com as pessoas que eu amo, alertando elas que a organização, que elas estão fazendo Não, parte. eu alertei elas falando para elas poderem ler a Bíblia e chegar às suas próprias conclusões. Se vocês forem, se Qual é a vocês leram as conclusão? mensagens, eu não estou acusando a organização. Se eu estiver acusando pela mensagem, por favor, eu quero que leia. Bom, agora você falou tribunal paralelo. Não, Isso na é o quê? mensagem eu citei tribunal paralelo para os Mas outros? Você falou para 7 homens aqui que fazem parte de um tribunal paralelo. Sim, tribunal Se paralelo. isso não é uma acusação aqui. Mas eu falei isso na mensagem. A mensagem, só isso. A mensagem você falou que nossos ensinos não têm base bíblica, Uhum. ensinos e procedimentos sem base bíblica. Uhum. Só para lembrar. Sim. Ô Fábio, você colocou na mensagem a questão da comissão Uhum. judicativa. Uhum. Que eu acho que foi quando nós entramos nesse assunto, quando de novo você falou da mensagem. Uhum. Aí você citou que, por exemplo, isso daqui não existe, é um tribunal paralelo. Uhum. Aí baixou um pouquinho, né? Sim. E ao mesmo tempo. Peço você- até desculpa, né? Eu sei que vocês não têm culpa, mas peço então desculpa. deu para entender Deu, sim. como poderia te convencer ao contrário. Né? Que bom que você trouxe a atenção. Sim, eu estou aqui disponível a ser convencido ao Olha, contrário. Não, mas o objetivo não é te convencer. Qual que é o Não te objetivo? Convencer você? Não. Porque de repente você estaria fazendo algo porque você foi convencido. E daqui a pouco
Mas eu fui convencido pela Bíblia. Agora Então, vocês, a Fábio. parte de vocês, tentar me convencer Fábio, pela Bíblia quantos também. Eu anos posso estar você- errado. Quantos anos você está dedicado a Jeová? Vai fazer 25 anos É um que eu grande- batizei e que eu sou testemunho de Jeová desde criança. Estou com 40 agora. É um privilégio enorme. Sim. É um privilégio enorme. Você não passou todos esses anos sem estar convencido do que você estava fazendo? Tem pouco tempo. Mas esse pouco tempo, eu estudando a Bíblia, Passou muitos anos. eu Isso é estudando a excelente. Bíblia, eu consegui me convencer disso tudo. Por isso que eu tenho aqui disponível provas para poder mostrar para vocês na Bíblia. Mas se vocês não quiserem, é o direito de vocês. Mas aí você percebeu, Hum, são 25 anos de uma sim. pessoa que cresceu na organização de Jeová. Como se fosse 25 anos de casado. Você falou que você se sente traído Sim. e que tem muitos dos ensinos que você não concorda Uhum. e que isso aqui é um tribunal paralelo. Sim. Uhum. Aí você comparou, bom, eu não sou uma aposta conforme o volume perspicaz, Sim. mas você leu lá e quando se fala contra, mesmo que a pessoa diga que acredita em Jeová, pode acreditar em Jeová. Sim. Você falou que tem muitas pessoas boas, por isso que Sim, Jeová ainda não sim. trouxe o fim. Uhum. Muitas usam o nome de Jeová, inclusive. Uhum. Jesus também. Sim. Ainda mais, né? Uhum. Ainda mais. Na Bíblia, quantas pessoas não têm a Bíblia aberta lá como amuleto ou leem todo dia? Uhum. Mas ainda assim, por que elas não são testemunhas de Jeová? Não sei. Aí é que tá. Mesmo assim, elas não são testemunhas de Jeová. Uhum. Mas isso desconsidera Sabe por elas como quê, pessoas Fábio? boas? Vamos entender. Não estamos falando da bondade da pessoa. O ponto Ela é pode servir a aonde- Deus mesmo não sendo Fábio, testemunha de Jeová. Vamos continuar no raciocínio. Vamos, desculpa. Fábio, aí esses 3 pontos que você citou, e você deu no perspicaz. Então nós podemos falar já Sim, citou, pode. né? Aí, Fábio, essas pessoas que no mundo também fazem isso, a pergunta foi, por que ainda se elas não são testemunhas de Jeová? Não sabemos, né? Uhum. Às vezes são excelentes pessoas. Fábio, sabe por quê, Fábio? Uma das coisas é que elas olham e não identificam como essa organização de Deus, que elas podem viver acreditando em Jeová, em Jesus, na Bíblia, do modo que elas entendem e interpretam, e que ainda assim elas vão para o céu, elas vão viver na terra perfeita, elas vão ser uma criatura espiritual e algum outro plano que ela inclua nesse entendimento dela. Elas estão certas ou estão erradas? Fábio, nós continuamos pregando, né? E Jeová não trouxe o fim. Exato. É por quê? É porque ele entende que Mas- isso é possível e nós também entendemos que isso é possível. Por isso que o objetivo Uhum. não Mas- é convencer. Tá, elas estão Não certas é ou estão obrigado. erradas elas fazerem isso? Não, nós estamos fazendo um julgamento de caso das pessoas. Uhum. Mas você citou o perspicaz, e eu acredito em Jeová, Jesus e na Bíblia. Uhum. Eu não sou uma aposta. Uhum. Mas a partir do momento que eu não entendo como a organização terrestre de Jeová e as pessoas que entendemos aqui, e todas as pessoas que você ama, que são pessoas boas, em todos esses seus 25 anos de dedicação a Jeová, mais ter crescido no lar cristão, a partir desse momento a pessoa se torna o que quando ela toma essa posição? Você leu a perspicaz. Eu posso ser um dissidente. Dissidente. Apóstata não. Tá. Né? Porque quando se fala Pessoa organização, dissidente. quando se fala sobre a organização de Jeová, é um termo errado, porque a organização não tem na Bíblia e corpo governante, ela não é bíblico. Aí você acha, Fábio, Tá? que Eu posso mostrar na sinceramente, Bíblia. então, aí você entende que sinceramente você se sentindo traído agora, é possível. Eu sou um dissidente
Dissidente porque eu posso estar fora de uma organização religiosa, certo? Não estou saindo fora de Jeová, Jesus Cristo e da Bíblia. É de uma organização religiosa como se fosse uma outra qualquer. É um direito que você tem. É um direito que eu tenho e é um direito que vocês estão fazendo aqui. Mesmo de forma incorreta, é um direito que vocês têm, porque é a vamos supor, as normas, as regras dessa organização. Tá. Só Aí, que aí o vocês seu não desejo- podem falar que essas regras são bíblicas, porque se essas regras são bíblicas, vocês têm que me mostrar. Ô Fábio, aí o seu desejo é qual? É, eu não quero ser afastado do convívio. Isso. Eu não quero ser afastado do convívio dos meus parentes e da minha família. Ô Fábio, quando você falou que mandou a mensagem para muitas pessoas, Ah, e você disse que muitas pessoas estão lhe apoiando, aham, se chegar a uma conclusão, como a comissão judicativa que chegou, né? Sim. Ela chegou a uma conclusão. Alguém vai estar vigiando cada pessoa que você mandou mensagem, uhum, dizendo para ela, não fala com o Fábio não, nem cumprimente ele, não aceite ele na sua casa. Vai ser feito isso? não, acredito que não. Por que, Fábio? Não. Porque vocês não têm o direito de fazer isso. Cada um tem a sua escolha. Exatamente. Só que a partir de... Aí, Fábio, vamos lá. Não, calma. Então não somos nós que vamos afastar as pessoas do convívio com você. Vão ter dois grupos. Um grupo que acredita e confia em Jeová, em Jesus, na Bíblia. E esse quarto ponto que está fazendo você se sentir traído, que é a organização de Jeová, que você entende que não existe, e que tem um tribunal paralelo, Sim. formada por pessoas boas, mas que cometem um crime. São vítimas de vítimas. Não, você não falou isso. Você falou que cometem um crime que é até proibido no Brasil. Sim, sim. Pode se Ponto. colocar assim, ponto. Não, quem colocou foi você. Sim, não, eu tô falando, pode colocar assim, como eu coloquei. Mas porque foi você que falou. Sim, sim, tá Não certo. sou eu que estou dizendo. Não, tudo bem. Nem passou pela minha cabeça Aham. isso. Aí, Fábio, vai ter dois grupos, né? Igual a gente estava raciocinando. Um grupo que vai acreditar em Jeová, em Jesus e na Bíblia e parar por aí. Vai te chamar a fazer o churrasco. Sim. Comer uma pizza, tomar um vinho. Tranquilo. São decisões, não é? Sim. Cada um toma. E vai ter o grupo que não. Eu continuo acreditando na organização de Jeová. Correto. Então, eu não quero falar com quem não acredita na organização de Jeová. É você, Não, então... eu não falei Calma. isso. Não, eu estou falando das pessoas, não estou dizendo que você... Ah, tá. Entendi. A gente está raciocinando aqui, não é? Aham. Então vai ter um grupo que vai Entendi, acreditar entendi. nos 4 pontos. Entendi. Aham. E tem um grupo que vai acreditar nos 3 pontos, igual a você. Do mesmo modo que nós não vamos estar mandando uma mensagem para as pessoas, porque elas vão ver a mensagem se vier numa reunião, Sim. se pesquisar as publicações. Uhum. Senão, não tem o que fazer, não é verdade? Por que então você, por meio das mensagens, vai falar o que para as pessoas que tomarem uma posição lá da organização de Jeová? Por que você quer É tirar? o direito deles. Eu não Se quero é tirar um ninguém. direito deles, Fábio, é um direito seu. Sim. Então vamos lá, para todas as pessoas que você conhece, você vai continuar mandando Não vou mensagem continuar. Eu não tô mandando para mais. falar, para elas analisarem a organização que elas pertencem. A minha parte eu já fiz. Que nem eu falei até por como você vai pregar. Eu já preguei. Eu já passei para elas o meu ponto de vista. Agora elas podem chegar no ponto de vista Então, delas. Fábio, mas você conseguiu Eu compreender? fiz certo, irmão. Você Eu fiz conseguiu- certo. Vamos lá, Fábio. Ó, você conseguiu compreender? São Compreendi. um grupo que acredita Sim. nos 3 pontos, Uhum. que inclui toda uma terra habitada que Sim. ainda não trouxe o fim. Sim. E tem um grupo que acredita nesse 4º ponto que te faz se sentir traído. Sim. Correto. Fábio, Hum. é um direito que você tem. Você falou, me convença, porque eu quero. Fábio, é um direito que você tem, Fábio. Tá bom. É um nós precisamos respeitar você como uma pessoa boa, direita, que se tornou uma pessoa melhor por estar tanto tempo servindo a Jesus. Sim. Só que em determinado momento que você sabe qual, eu fui enganado, eu fui traído.
não quero mais isso pra mim. A escolha pra ficar com a esposa traída, que te traiu, É minha. Uhum. quem é que tem o direito de te convencer a aceitar a esposa que te traiu? Certo, correto. Por que você está exigindo isso de nós? Eu não estou exigindo de vocês nada. Você está falando o tempo Prova na todo, Bíblia, me né? prova, me prova, me prova. tá bom. Você quer De provas? apelação Não, também, Fábio. tipo assim, Fábio, vocês você tá como aqui tendo um pastores, a privilégio. Bíblia fala assim, que os anciãos, os superintendentes, eles são como pastores amorosos, certo? Então, qual que é o objetivo de um pastor amoroso? Tentar mostrar, ensinar e exortar, certo? Só que com base na Bíblia, tá? O irmão está correto. O raciocínio. Eu deixo o irmão falar, Você deixa eu falar um sentiu-se pouquinho. ofendido? Eu Não, peço não senti desculpa. ofendido. Algum Não senti. tom, alguma Não. palavra? Ou o meu, ou do geral. Não. alguma coisa. Não, né? Não. Estamos te dando uma dignidade, tratando amorosamente. Uhum. Que bom. Pode continuar. Tá. Aí, tu cortou meu raciocínio. Peraí, deixa eu pensar. Pastores que tratam Tá. amorosamente. Exatamente. com base Esses na pastores, eles têm o quê? Tem que ensinar e exortar com base na Bíblia. Bíblia. Certo? O irmão foi correto. Tá certo? Pegou e falou assim, cada um tem o seu direito. Tá correto. Só que o que não tá correto é o quê? Vamos supor, digamos que vocês decidam que eu vou ser desassociado. Vocês têm o direito de poder anunciar lá da tribuna, falar que eu sou desassociado, para poder entrar em vigor o que diz ali o livro Mantenha-se no Amor de Deus, falando sobre lidar com parente, desassociado, e outras coisas ali. Você sabe a matéria, não precisa citar. É bíblico. A forma de tratar um desassociado, parente, dentro de casa, é bíblico. Fábio, quando fala nem É sentando bíblico. com tal homem, nem comendo, nem comprimindo, você entende o quê? Tá. Para quem que foi essas palavras? É uma pessoa que cometeu um pecado. Quais pecados? Foi contra. Quais pecados? Ah, João. é só aquele? O que está na Bíblia? É só aquele? O que tá na- mas Você eu tenho que seguir percebeu, o que tá na Fábio, que, Bíblia. assim, ó, viraria um debate de palavras. Exatamente. conhecimentos, E o debate não pode, né? É bíblico, não pode ter um debate. Fábio, não é. Aí não seria um tratamento amoroso. Por isso que quando eu mandei Ó, a Fábio. mensagem, eu deixei, eu não cheguei e falei para eles, ó, é assim, 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 assado. Não, deixei para Você poder falou ler. que foi quantos textos? Mais de 20. Mais de 20. Se a gente viesse com 50 textos, isso tornaria a gente amoroso? Sim. Se esses textos fossem comprovados e para poder me ajudar, com certeza. Ô, Fábio, você serviu como ancião? Sim. Quanto tempo? 12 anos. Ô, Fábio, dos vários pastoreios que você fez, tá a irmã lá que não tá vindo à reunião. Uhum. Ela sabe que tem que vir, não é? Não sabe? Foi instruída. Ela sabe, né? Foi instruída aí. Uhum. Dá pra chegar lá com quantos? Não dá. Por isso que cada um... 25 textos. Exatamente, por isso Para que cada mostrar um... pra ela que a reunião é importante. Por isso que cada um tem o seu direito. Fábio, estaria sendo amoroso? Olha, pra mim, pra ela eu não sei, que cada um tem o seu jeito, mas se você se chegasse com 40, 50 textos para poder me mostrar na Bíblia que eu estou errado, né, e tentar me convencer disso, eu ficaria agradecido. Então, Fábio, aí vamos lá. Se mesmo assim, você como ancião, a irmã falasse isso, ainda assim, você usaria 25 textos para mostrar para ela que a reunião é importante? Acho que não. Não usaria. Uhum. Não usaria. Porque por mais que ela entendesse todos os textos, ela viria até na reunião. Uhum. Ela foi convencida. Ela teve de coração. Não ia, Fábio. Ela ia estar aqui contrariada, lembrando que aquele irmão foi lá, por mais que eu tenha pedido. Mas ainda assim eu queria um pastor amoroso, que me ouvisse. Você assistiu o congresso no ano passado, até sair no assunto da sentinela, né? Que não tem ideia do que está passando.
bíblica. Não falei isso. Você não Eu falou. deixei elas chegarem às próprias conclusões com base na Bíblia. Fábio, então vamos lá. Você quer Bom, e prove licença que um pouquinho, existe perdão. o corpo governante. Tá, não, perdão. Resume, por favor. Então, você quer Vamos que chegar exista- direto ao ponto. Então, direto ao ponto é porque você não está aceitando o ponto. Você Tá. entende? Eu vim que você aqui, não está indo ó. contra. Vamos com as Ó, pontinhas? os irmãos vão me Pontinhos, mostrar as minhas dúvidas na Bíblia? Não. Certo? A comissão aqui já decidiu desassociar. Os irmãos vieram de acordo com o livro Pastoreio para poder ver se a comissão deles foi correta ou não. Certo? Então, eu peguei e expliquei aqui. Eu falei aqui, ó, assim, assado. Eu passei meu ponto de vista. Né? É um direito de vocês fazer o julgamento e é um direito meu pedir as explicações. Certo? Então, eu quero as explicações com base na Bíblia. Se os irmãos não puder, não tem problema, ninguém é obrigado. Resumidamente. Tá? Eu citei aqui alguns pontos: corpo governante, ressurreição, paraíso na terra, desassociação. Os irmãos têm resposta para essas perguntas para mim? Mas o ponto, o objetivo da reunião, Fábio, Ah. não é causar debates, explicar. Não é debate, é só pontos, passar, não. Mas não é. Porque Sabe quando por quê, Fábio? vocês fazem isso, dá a entender que vocês não sabem. Não é questão de dar a entender, Fábio. Hum. Por isso que eu até peço desculpa a você, Sim. logo no início, falar assim, não vou responder anticristo. E já pensou, aí você fala, o que é anticristo? Eu respondo para você, anticristo é isso. Aí você pergunta, o que é psicografia? Eu falo, Não, então, mas vou daí se explicar for isso. na Bíblia, é na Bíblia, tem que ir na Sim, Bíblia. Mas o objetivo da Uhum. reunião, Fábio, não é esse. Qual que é o objetivo da A gente reunião? não quer, foi o que a gente explicou para você no início. Uhum. A gente não quer aqui testar o conhecimento de ninguém, não Tudo quer ser bem. melhor do que você. Então fala o seguinte, então os irmãos me julgam. Eu aguardo lá, os irmãos decidirem, os irmãos me julgam, pronto. Entendeu? É esse o objetivo, Fábio. A gente não quer criar debates. Sim, também não vou criar mais debate. Vou ficar em silêncio agora, não vou falar mais nada. Eu sei que você tem pontos que gostaria muito que a gente explicasse, mas são pontos que você questiona a organização. Eu tenho o direito de questionar a organização? Claro, você tem todo Sim, o direito, assim pronto. como Jeová dá livre-arbítrio para todos nós. Exatamente. Então eu estou dentro do meu direito. Sim. Mas o objetivo dessa reunião aqui não é responder cada ponto do seu questionamento. Quando que poderiam me responder esses meus questionamentos? Qual das reuniões que teve? Pastoreio? Bom, eu acredito que teve alguns pastoreios Teve. anteriormente. Nos que pastoreios poderiam ter sido respondidos. Eles responderam. pra Não você, responderam. foi claro. Não responderam. Tá. Então vamos fazer o seguinte. Ó, os irmãos têm mais alguma pergunta, irmão Renato, irmão Geraldo? Não, já deu. Não, né? Esclarecido. Você pode esperar um pouco? Posso, claro. Lá fora, né? Beleza. Aí daqui a pouquinho me chama. Tá, obrigado, tá? Deixa minhas coisas. Eu só vou pegar água ali, tá? Eu também.